Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na nossa aula de hoje nós veremos gramática e aprenderemos sobre leísmo, laísmo e loísmo. Se denomina leísmo ao fenômeno que consiste usar os pronomes le e les com função de objeto direto, ou seja, substituindo os pronomes lo, los e la, las. Então, por exemplo, ¿Sabes, Miguel? Lo he visto hoy en la escuela y le he dicho que estabas triste. Se analisarmos essa oração, nós veremos que ela está perfeita de acordo com a norma culta da língua espanhola. Então, nós temos o verbo ver. Então, quando alguém diz veo, a outra pessoa pergunta que ves ou a quem ves. Então, o verbo ver, ele pede um complemento direto. Como na oração se refere a Miguel, então Miguel, terceira pessoa do singular masculino, lo. E também nós temos o verbo decir. Quando nós falamos yo digo, a pessoa pergunta que dices ou para quem dices. Então nós temos aqui um complemento indireto e, nesse caso, como eu digo para Miguel, então terceira pessoa do singular, le. Agora observa a mesma frase com o uso do leísmo. ¿Sabes, Miguel? Le he visto hoy en la escuela y le he dicho que estabas triste. Então, nesse segundo exemplo, eu coloquei o le he visto, no lugar do lo. Né? Vou colocar mais um exemplo. Llamé a Miguel, pero no lo encontré. Então, se nós formos analisar essa oração, nós temos o verbo encontrar. Que encontraste ou a quem encontraste? Também neste exemplo se refere a Miguel, terceira pessoa do singular masculino, lo. Então, a oração está perfeita. Llamé a Miguel, pero no lo encontré. Aplicando aqui o leísmo, nós temos llamé a Miguel, pero no le encontré. Uma observação. De acordo com a nova gramática básica da língua espanhola, da Real Academia Espanhola, não se considera incorreto o leísmo de pessoa masculina, porém não se recomenda o plural. Então, é preferível a primeira opção nos exemplos que eu vou colocar aqui abaixo. A tus hijos hace años que no los veo. A tus hijos hace años que no les veo. Então, embora a Real Academia Espanhola diga que é possível, ela mesma não aconselha que nós usemos o leísmo do masculino plural, apenas do masculino singular, ok? Importante, coloquei alguns tópicos aqui. O primeiro é: o uso do pronome le no lugar do complemento direto lo para se referir a uma pessoa do sexo masculino é comum na Espanha. Tá? Então, o uso do leísmo na Espanha, quando se refere a uma pessoa do sexo masculino, é comum. Agora o segundo tópico. Embora não seja considerado incorreto, não é aconselhável o leísmo em plural masculino. Terceiro tópico. Não é comum e nem aconselhável o uso do leísmo de pessoa feminina. É considerado incorreto pela Real Academia Espanhola. Então, lá no começo dessa videoaula, eu coloquei que o leísmo era o uso do le no lugar do lo, los, la e las. Porém, embora haja pessoas que façam essa alteração, essa mudança, a própria Real Academia Espanhola ela não reconhece essa alteração do feminino, ok? E o último tópico, também é considerado incorreto o leísmo para coisas, tanto em singular como em plural. Ok, agora o laísmo. Laísmo é o uso dos pronomes la e las como complemento indireto feminino,
no lugar de le e les. Então, por exemplo, dije a ella toda a história. Então, de acordo com uma regra padrão que nós já vimos nas videoaulas anteriores, nós temos le dije toda a história a ella. E ao usarmos o laísmo, a oração fica la dije toda a história. Então, observação. Atualmente observa-se o uso do laísmo em poucas regiões da Espanha e seu uso é considerado incorreto pela Real Academia Espanhola em todos os contextos, ok? Então, evitem o laísmo. Agora, o loísmo. Loísmo é o uso dos pronomes lo e los como complemento indireto masculino no lugar de le e les. Então, por exemplo, regalaron um videojuego nuevo a Pablo. Então, de acordo com a regra padrão, nós temos le regalaron um videojuego nuevo a Pablo. E usando o loísmo, a oração fica lo regalaron um videojuego nuevo. Então, aqui também tem uma observação. Atualmente, observa-se o uso do loísmo em algumas regiões de Castilha. Seu uso é considerado incorreto pela Real Academia Espanhola em todos os contextos. Então, assim como o laísmo, fujam também do loísmo, ok? Agora vamos praticar. Eu coloquei aqui, então, uma oração. Eu quero que vocês as leiam. Eu quero que você identifique se nela há presença de leísmo, laísmo ou loísmo. E caso haja, eu quero que você faça a devida correção de acordo com a norma culta da língua espanhola. Eu aconselho que você pause o vídeo para que você possa fazer esse exercício e em alguns segundos eu farei a correção. Então a oração diz: Si los encuentras, cuéntalos la razón de todo eso. Então nós temos aqui o los em cuéntalos, a presença do loísmo. Por quê? Porque o verbo contar, quando você diz yo voy a contar, automaticamente a pessoa pergunta: ¿Qué vas a contar? E aí a resposta está na própria oração: la razón. E a pessoa pergunta: para quem vas a contar? Para ellos. Então, para quem é um complemento indireto. Ellos, terceira pessoa do plural. Então, les. E a oração fica: Si los encuentras, cuéntales la razón de todo eso. Ok, agora a segunda oração. Também eu quero que você faça análise nela, que você identifique ou o leísmo, ou o laísmo, ou o loísmo, ok? Você pode dar pausa no seu vídeo agora e em alguns segundos eu faço a correção. A segunda oração é: Te voy a devolver el libro porque ya le he leído. Então, nós temos esse le, né? Leído. Nós temos aqui leísmo para cosas, né? Então, nós temos o verbo ler. Quando eu digo yo leo, a pessoa pergunta: ¿Qué lees? Então, yo leo el libro. El libro é o complemento direto masculino singular lo. Então, a oração, de acordo com a norma culta, fica: Te voy a devolver el libro porque ya lo he leído. Agora a terceira oração. Também peço para que você pause o vídeo e identifique a presença ou de leísmo, ou de laísmo, ou de loísmo. Em alguns segundos eu farei a correção. A oração é: La dije la verdad. ¿Por que ella não me cree? Então nós temos aqui o la,
né? Nós temos laísmo nessa oração. Para nós fazermos a correção devidamente, nós temos aqui o verbo decir, né? Dije, no infinitivo decir. Então, quando nós dizemos eu digo, a pessoa pergunta, que disse? Nesse caso, la verdade. E a pessoa continua perguntando, para quem disse la verdade? Nesse caso, para ella. Então, para ella é complemento indireto, terceira pessoa do singular, le. Então, a oração fica, le dije la verdade, por que ella não me crê? Bom, é isso por hoje, pessoal. Inscreva-se no nosso canal para vocês ficarem atualizados. Curta também nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol. E entre também no nosso site. Lá você encontrará exercícios com gabarito para vocês praticarem. Bons estudos e até a próxima!